Oi, turma do quinto ano, nós estamos aí com mais uma videoaula no livro 2, tá? Livro 2, com o tema Como se formou o povo brasileiro, página 292. E nós entendemos na história que a nossa diversidade é muito grande e que nós tivemos aqui a influência indígena, africana, portuguesa, dentre outros migrantes, tá certo? E o Brasil praticamente se formou, né? A nossa formação foi com o branco, com o negro e com o índio, ou seja, com o povo africano, com o povo português e com o indígena, que já é os moradores da nossa terra, tá? Não foi fácil, né, esta aceitação, mas foi desta forma que nós nos formamos, né? Nosso Brasil, a nossa raça, nossa cor, tá? E nós vamos falar aqui de um vídeo que retrata muito bem a formação do povo brasileiro e que você preste bem atenção, curta bastante, que é muito interessante. Vamos lá? Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou ser tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Os africanos, entre o século XVI, né, o século XIX, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para ser escravizados. Esses povos eram obrigados a trabalhar na lavoura, nos engenhos e na cana-de-açúcar, nas construções das minas de exploração do ouro e de pedras preciosas, além de realizar trabalho doméstico. Sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, a condições adequadas de moradia, era muito menos a liberdade, tá? E até hoje, minha gente, esse negro luta por seu reconhecimento. Atualmente nós sofremos aí várias movimentações nos Estados Unidos, porque um policial branco, com certeza, ele enforcou um cidadão americano de cor escura e
o mundo todo se revoltou com isso. Não deixou bem claro que isso é racismo. Isso tem tudo a ver por causa da cor da pele daquele cidadão americano. Porém, ainda está aí o povo se revoltando, o povo atrás de igualdade em relação à cor, tá certo? Então, não importa se é branco, preto ou roxo, não importa, né? Todos são especiais, assim fala a música, tá? Então vamos falar não ao racismo e vamos dar a liberdade a todos, de igual, como também emprego, saúde e alimentação, tá? E a educação, né? Nós sabemos que a educação para o negro ela é uma educação diferenciada para o branco. Então vivemos ainda em um país desigual. E a nossa visão é que um dia chegaremos a ter um país igual para todos, né? Então, não ao racismo, sim à liberdade. E os quilombos e quilombolas eram os locais de refúgios, né, mais procurados pelos africanos escravizados e que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado. Eram eles os quilombos, né? Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Até porque eles conheciam bem aonde estavam alojados e os portugueses não sabiam. E eles iam para um lugar bem distante, onde os portugueses jamais sabiam onde é que eles estavam, tá? E os quilombos estavam organizados em comunidades, com o fim da escravidão. Algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres e descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados de quilombolas. Quilombolas, tá? Os quilombolas preservam a parte da cultura africana, como culinária, danças, música, religião e atividades econômicas como agricultura, tá? Nós vimos também no vídeo que tanto o índio, como o negro, como o português, nos deixou herança na alimentação, nos deixou herança na cultura, né? No caso no vestimento também, tá? Exemplo, os portugueses deixou aqui a questão da toda a crença religiosa do catolicismo. As festas juninas, ela também veio dessa mistura de raça, né? Que veio de fora, né? E aqui hoje nós comemoramos muito bem a festa junina. Dentre outras festas, dentre outras realidades cristã também, tem algo a ver com a mistura dessas raças, com a cultura dessas raças em relação ao Brasil, tá? Também nós temos outros povos imigrantes, né? Não só o branco, não só o português, não só o africano, não só o índio, mas nós tivemos vários outros povos que vieram para cá também como fuga de alguma coisa que está acontecendo, de guerra, como é que chama? Tem africanos que vieram para cá escondido por medo de morrer, né? Porque estava tendo muita guerra lá, tá? Muita fome. Então eles vieram para cá por conta disso, tá? E dentre outros, né? Nós também temos aqui os bolivianos que estão aqui no Brasil, né? Nós temos aqui chineses, nós temos aqui turcos, nós temos aqui várias pessoas de fora, né? Então, é uma diversidade muito grande aqui no Brasil de povos e de raças, né? Brasil, um país escolhedor, um país amável, um país que aceita todo mundo de coração aberto, né? Mas vem as dificuldades, né? Vem a questão da saúde, vem a questão da educação, vem a questão da moradia, tá? Então fica um país talvez assim encharcado de gente sem condições de oferecer para todos uma melhor condição possível, né, de vida, né? Mas enfim, atualmente, segundo a Fundação Cultural, né, nós temos ainda muitos povos chegando, muitos povos habitando aqui no Brasil, muitos povos trabalhando no Brasil, muitos estudando, fazendo cursos, universidade, etc, tá? Então, não deixou de ser um país
aconchegante, né? Ainda o Brasil ainda é um país muito aconchegante, onde muitas pessoas chegam e ficam, tá? E nós vamos para a parte 296, que é nossa atividade, e fala assim: junte as sílabas abaixo e forme o nome de 9 pontos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. A mesma assim poderá ser usada mais de uma vez, tá? Então, primeiros povos aí, indígenas, né? Italianos, alemães, sírios, turcos, japoneses, africanos, portugueses, espanhóis, italianos. Então, vocês vão juntar e vão formar essas palavras. A segunda, os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro verdadeiro. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, tá? Então o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde havia o indígena falso. Isso é muito falso. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos verdadeiros. Agora reescreva a alternativa falsa. Nós vimos que os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já havia os indígenas. Falso, né? Então nós vamos escrever: os colonizadores portugueses foram os primeiros que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, pois já havia aqui os indígenas, tá certo? Então, após os indígenas, quem foram os primeiros foram os portugueses. Página 297. Substitua os desenhos por letras, complete as frases e descubra algumas contribuições de diferentes povos para a cultura brasileira, né? Tá? A capoeira é uma luta, mas também uma dança, tá? Nós vimos também isso aí na cultura, né, do negro, né? A cultura africana. A capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos africanos. A palavras como jacaré, peteca e açaí, presente em nosso vocabulário, são de origem indígenas. As festas juninas foram trazidas pelos povos portugueses ao nosso país. Verdadeiro. Página 298. Nós temos aí uma entrevista e você vai fazer com seu pai, com a sua mãe ou com seu responsável, seu vizinho, alguém próximo de você, tá? No caderninho, cabeçalho, colégio, nome, data, e vem as perguntas e as respostas. Qual o seu nome e sua idade? De quais povos imigrantes descendentes de sua família? Você sabe quais foram os motivos que levaram sua família a migrar de um lugar de origem? Há algum aspecto da cultura de seus descendentes que você mantém? Se sim, qual? No local onde mora, já alguma característica identifique sua cultura? Se sim, qual? Tá? Então tem toda a pergunta para você responder no seu caderno. E no mais, página 299, vocês não vão copiar desta vez, vão só ler o que estudei, tá? Isso é só para você fixar mais o conteúdo e memorizar melhor o seu conteúdo, tá certo? Então, um beijo no coração, até a próxima aula.